Hola, buen día, muchas gracias por conectarse hoy. Mi nombre es Alejandro Carnvais, gerente de ventas regional de Waygate Technologies. Hoy tendremos un webinar sobre inspección de soldaduras utilizando Face Array, a cargo de Wagner Romano, ingeniero de aplicaciones para América Latina, nivel 3 en ultrasonido. El entrenamiento durará aproximadamente 90 minutos, se podrán hacer preguntas por chat y además se harán pausas durante la presentación para ampliarlas. Adelante, Wagner. Ok, Orlando, gracias. Mi nombre es Wagner Romano. Nosotros vamos a hablar hoy sobre inspección de soldadura con ultrasonido. Vamos usar um setup muito parecido com esse, na verdade, equipo, o Mentor UT, com um app específico. Na verdade, vamos fazer com uma chapa, mas acá tenho um exemplo de fazer com uma tuberia também. E vamos adelante, vamos ter pausas para perguntas. Se tiver alguma pergunta, podem pôr no chat. Pero vamos fazer breaks também para as perguntas, está bem? Qualquer coisa, se não estiverem me ouvindo, me escutando, podem falar em chat também. Também vamos adelante. A agenda para hoje será mais ou menos esta também, às vezes não exatamente na mesma sequência, mas vamos tentar falar sobre a teoria básica de ultrasonido, os tipos de visualização, algumas configurações da comporta para generar as pantalhas de 6K. Vamos falar também sobre, solamente um momento, por favor. Vamos falar também sobre a parte de weld overlay, los barridos, la resolución lateral, angular, la calibración, verificación de los elementos muertos, la sensibilidad, velocidad, retardo, TCR y también sobre escáner. Después vamos a hablar sobre cómo preparar la inspección, ajuste de rango, de la ganancia también. Por último, vamos a hacer la inspección, hacer algunas evaluaciones y también hablar sobre los apps, los apps customizados que hablamos siempre. Eu estou tentando cambiar mais despacio porque na última apresentação que tivemos havia muitas pessoas que falaram que eu falava e não havia cambiado a pantalla, então eu vou um pouquinho mais despacio. A primeira coisa importante que vamos falar é sobre os conceitos que eu considero muito importantes, que são as etapas da inspeção. Sempre que começamos a fazer uma inspeção, é importante pensar que temos primeiro que detectar a faixa. Então, a etapa de detecção é importante ter um mindset, pensar, mira, eu tenho um setup, eu estou fazendo uma calibração, eu estou usando um palpador que me permita ter um POD, que significa POD? POD, Probability of Detection. Quando eu estou fazendo a etapa de detecção, é importante eu pensar, mira, eu tenho uma probabilidade alta de encontrar uma faixa, se tiver uma faixa. Então, se eu não tiver uma probabilidade alta, eu tenho que pensar novamente como fazer o setup, como fazer a configuração de los palpadores, enfim, como melhorar a probabilidade de detecção. Por quê? Porque eu tenho um gráfico aqui que eu mostro exatamente para uma faixa de 5 milímetros, dependendo do setup, da posição do palpador, de como está ajustado o setup, eu posso ter uma probabilidade alta, como acá, por exemplo, eu estou com quase 80% de probabilidade para encontrar uma faixa de 5 milímetros, pero acá com um setup como esse eu tenho não mais que 10% de probabilidade. Então se cambia muito a probabilidade de encontrar as faixas quando se faz o setup. Por exemplo, quando se ajusta as leis focais, que eu vou explicar adelante, se eu não estou trabalhando com a lei focal adequada, se eu não estou trabalhando com, a vezes necessito trabalhar com mais que dois grupos de leis focais, uma linear, se tem bisel, por exemplo, de 30 graus, tenho que usar um barrido linear
com 60 graus, que eu vou explicar. A vezes mais um grupo para inspecionar a raiz, outro para inspecionar a região de tope, enfim, vamos falar sobre isso. Encontramos a faixa, temos que pensar, mira, agora eu tenho que evaluar. E quando eu evaluar, eu tenho que pensar, eu tenho precisão e tenho exatitude. Precisão, se eu tenho 10 medições como essa, se venir outro inspetor e ser a mesma medição, vai ter o mesmo resultado. Se venir 10 inspetores, todos vão ter o mesmo resultado. Então, se eu tenho precisão, eu vou ter alguma coisa como acá, está bem? 10, 20 medições, todas muito cercas, mas se eu não tenho precisão, vão estar todas dispersas. Isso é precisão. E essa atitude, se eu tenho as medições corretas. Então, acá eu tenho precisão, mas não tenho essa atitude, porque está lejos do resultado correto. Acá eu tenho precisão e essa atitude. Então, é importante sempre pensar, quando pensar a fazer uma inspeção com arreglo de fases, se eu tenho um setup, se as leis focais, por exemplo, de 45 até 70, com a distância de 10, 20 milímetros do centro da soldadura, se está bueno para garantizar que eu vou ter POD adequado e também se eu vou ter precisão e exatitude durante a etapa de avaliação. E basicamente, solamente para ter uma ideia, nós vamos falar basicamente dessas pantalhas que estão mirando acá hoje, tá bem? Se compreende as pantalhas, compreendem como fazer uma inspeção com arreglo de fases. Claro, em uma hora e meia, não é tempo suficiente para fazer um treinamento completo, mas queremos que todos tenham uma ideia muito boa quando mirarem uma pantalla de qualquer equipo. Se mirarem uma pantalla de S-Scan, de B-Scan, de C-Scan, mira, o que estou mirando? Entender o que significam os dados que estão na pantalla. Então, acá, por exemplo, eu tenho uma pantalla de A-Scan, uma pantalla de S-Scan, a vezes se chama de B-Scan. Acá eu tenho uma pantalla de B-Scan e duas pantalhas de C-Scan, uma com zoom. Acá eu tenho uma pantalla com zoom. Então, solamente para introduzir mais ou menos, na pantalla de A-Scan temos o caminho sônico, como todos conhecem na pantalla de A-Scan. É importante compreender acá, eu vou começar a explicar, mas vou explicar muito sobre isso hoje. Acá eu tenho a pantalla de S-Scan. Para cada lei focal que eu tenho acá na pantalla de S-Scan, eu vou ter uma pantalla diferente de A-Scan. Então, acá, por exemplo, mira, eu estou com 40 graus. É possível mirar onde está 40 graus? Acá, está bem? Quando eu cambiar a posição do cursor, vai cambiar a lei focal. Então, cada vez que eu cambiar a lei focal, está cambiando também a pantalla de A-Scan. É importante compreender. Para cada lei focal, eu vou ter uma pantalla diferente de A-Scan. E assim, é possível concluir. Mira, se eu conheço, se eu sei como trabalhar com A-Scan, eu sei como trabalhar com arreglo de fases. É muito simples, não há muito segredo. Solamente tem que compreender que sempre que eu cambiar a lei focal, eu vou cambiar a pantalla de A-Scan. Para cada lei focal, eu vou ter um A-Scan diferente. Está claro? Acá eu tenho a pantalla de B-Scan, que vou explicar adelante, é uma vista lateral. Acá eu tenho a pantalla de C-Scan. A pantalla de C-Scan, na verdade, são várias pantalhas de A-Scan, várias pantalhas de S-Scan. Então, sempre que eu cambiar esse cursor nesse sentido, eu estou cambiando a posição do palpador em la peça que eu estou inspecionando, está claro? Então é possível mirar que sempre que eu cambiar a posição do palpador, eu vou ter uma nova pantalla de S-Scan e cada vez que eu cambiar, eu vou ter, por exemplo, nesse caso, eu tenho de 40 até 70, eu tenho 31 leis focales. Se eu tenho 31 leis focales, se eu abrir para o equipo, mira, eu quero uma resolução de 1 milímetro, para cada milímetro que eu movimentar o cursor, significa que eu estou movimentando o palpador em 1 milímetro. Para cada 1 milímetro que eu movimento o palpador, eu vou ter 31 leis focales. Então, eu vou ter 31 pantalhas diferentes de A-Scan. Está bem? Solamente para fazer uma introdução. Mas é importante compreender também os gates. Sempre
Vamos esperar cargar a pantalla. Sí, ahora sí. Siempre que nosotros hacemos la inspección usando arreglo de fases, es importante comprender los tipos de gates. Hay varios tipos de gates. Yo voy a hablar acá solamente sobre pico y flanco. Importante comprender que en pico siempre vamos a medir el camino sónico, el punto máximo de máxima amplitud dentro del gate, de la comporta. Então acá, por ejemplo, si yo estoy trabajando con las comportas en modo pico, yo voy a tener el camino sónico exactamente en este punto. ¿Está claro? Y voy a tener también la amplitud, exatamente la mayor amplitud dentro del gate. Então yo tengo acá y acá. Yo voy a intentar diseñar acá para ustedes comprenderem mejor. Então yo tengo esta amplitud e eu tenho este caminho sônico. Quando eu trabalho com flanco é um pouco diferente. O caminho sônico vai ser o primeiro ponto que o eco cruza o gate. Então, acá eu vou ter esse caminho sônico, pero vou ter essa amplitude. Está claro? Então, para flanco, sempre medimos em pico. Para pico, sempre o pico. Em flanco, a amplitude é a mesma, pero o percurso sônico, o caminho sônico, é diferente. Está claro? Se tiverem dúvidas, por favor, em los breaks podem tirar as dúvidas. Eu falo sobre isso porque sempre que trabalhamos com soldadura, vamos trabalhar com pico. Quando trabalhamos com corrosão, sempre trabalhamos com flanco. Há outro que se chama rota flanco também, mas não é necessário falar agora. Vamos adelante. Quando falamos sobre arreglo de fases, um conceito muito importante de compreender: virtual probe ou palpador virtual. Acá eu vou mostrar como funciona para um barrido linear, pero para soldadura basicamente vamos trabalhar com barrido setorial e a vezes também com linear, pero linear com ângulo. Acá é um barrido linear sem ângulo, Então, virtual probe ou palpador virtual, o que significa exatamente? Significa que nesse caso de barrido linear, eu tenho um palpador com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elementos. Se eu tenho 10 elementos, eu posso acionar ou disparar, por exemplo, 4 por vez. Poderia disparar 3 ou 2. Acá eu vou disparar 4. Significa que eu tenho um virtual probe com 4 elementos. Se eu quero saber o ancho do probe, eu tenho que multiplicar 4 por o pitch, que é a distância entre o centro dos elementos. Se eu tenho um pitch acá, por exemplo, de 1 milímetro, eu teria um ancho de 4 milímetros, está bem? E como funciona o barrido linear? Assim. Então, podemos cambiar a posição do palpador eletronicamente. E para cada lei focal, cada palpador virtual, também chamamos de lei focal. Para cada lei focal, vamos ter uma pantalla distinta de iScan. Está claro? Isso é um barrido linear. Eu poderia, por exemplo, eu poderia ter um barrido linear, acá eu tenho 0 graus, pero angular também. Eu poderia ter um ângulo em um barrido linear, que eu vou mostrar adelante para vocês. Então, acá eu tenho um exemplo de um barrido linear, como eu já mostrei. Quando podemos também cambiar o ângulo usando a tecnologia de arreglo de fases. Quando eu quero ter um feixe com ângulo, eu tenho que cambiar o tempo de disparo entre os elementos. Então, eu tenho um delay, um atraso. Eu disparo primeiro, segundo, terceiro. Isso também se chama lei focal. Então, acá eu tenho uma lei focal. Eu poderia, por exemplo, cambiar o tempo de disparo entre os elementos e eu teria um outro ângulo. E isso eu teria uma outra lei focal. Então, eu posso ter várias leis focales cambiando o tempo de disparo entre os elementos, está bem? Eu posso também trabalhar focalizando
cambiando la focalización, solamente cambiando el disparo de los elementos. Y aquí un punto muy importante, que es muy, muy importante. Cuando trabajamos con arreglo de fase, es posible cambiar la focalización, pero nunca podríamos no es posible cambiar la focalización para fora de near field, de campo cercano. Então, por exemplo, se eu tenho um palpador que tem um campo cercano de 30 milímetros, eu não posso poner uma focalização em 40 milímetros. A focalização sempre tem que se quedar antes del campo cercano. É importante compreender. E acá, mira, é importante compreender as visualizações que eu falei anteriormente. Quando trabalhamos com um palpador convencional, hacemos o barrido dessa maneira, ¿está bien? Cambiamos a posição do palpador e assim tentamos cobrir todo o volume da soldadura. Adelante, para trás, e assim tentamos cobrir todo o volume da soldadura, conforme estamos mirando acá. Esse volume queremos cobrir todo o volume da soldadura, está bem? Pero quando trabalhamos com arreglo de fases, vai quedar um pouquinho diferente. Quando trabalhamos com arreglo de fases, acá, por exemplo, temos solamente uma lei focal, por exemplo, 70 graus, se eu estou com um palpador convencional. Agora eu vou cambiar, por exemplo, por um palpador com arreglo de fases. Então, quando eu cambiar por um palpador com arreglo de fases, acá, por exemplo, eu tenho uma lei focal. Eu posso poner duas leis focais, por exemplo. Então, eu posso trabalhar com 3, 4, com várias leis focais. Agora, um ponto que é muito importante compreender, que se chama resolução angular. Se eu estou fazendo um barrido de 40 hasta 70 e hablo, mira, eu quero barrer de 40 hasta 70, pero eu quero um step de 5 em 5 graus, significa que eu vou ter uma lei focal em 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Eu vou ter, por exemplo, 7 leis focais. Por que é importante compreender o conceito de resolução angular? Porque quando eu hablo de resolução angular, eu estou falando exatamente sobre isso. Mira, a distância entre as leis focais, está claro? Então, por exemplo, muitas vezes, se eu tenho uma faixa, alguma coisa nessa região, talvez eu vá detectar, pero não é possível falar se está exatamente neste ponto ou neste ponto. Assim como acá, não é possível falar exatamente a posição correta. Então, por isso que chamamos de resolução angular. E é importante compreender, quanto mais lejos estamos trabalhando com o palpador da soldadura, vamos ter uma resolução angular pior. Então, é importante, se trabalhamos com mais que um grupo, muitas vezes, temos que trabalhar, por exemplo, com 1 grau de step para uma distância, pero se cambiamos as leis focais, podemos poner meio grau para ter uma resolução melhor. Acá, por exemplo, eu vou melhorar a resolução. Mira, com mais leis focais, eu tenho uma distância menor entre as leis focais e assim eu tenho uma resolução angular melhor. Então, quanto mais leis focais, quanto menor o step, melhor a resolução angular que vamos ter, está bem? Acá eu estou pondo várias leis focais solamente para se quedar mais claro para todos vocês quando eu falo sobre resolução angular. Mira a diferença acá. Eu estou fazendo um barrido, por exemplo, de 40 a 70 com step de 0,25. Então, eu vou cobrir toda a soldadura. Uma coisa importante que eu não falei. Isso se chama barrido setorial, porque eu não estou cambiando a posição do feixe, da saída do feixe. Está bem? Um pequeno câmbio, claro, mas se chama barrido setorial porque eu estou cambiando o ângulo dos feixes. Então, de los haces. Como? Del as ou haces.
Entonces, acá, adelante, vamos adelante. Acá eu vou mostrar um barrido linear. Com barrido linear, eu vou cambiar a posição de disparo de los haces, né, Alejandro, que você falou? Então, eu vou cambiar a posição de saída de los haces, está bem? Então, é diferente. Por que é diferente? Que é importante compreender. Porque quando eu hago um barrido linear, setorial como esse, eu não vou garantizar que, por exemplo, se eu tenho um bisel com 30 graus, e eu estou fazendo um barrido de 40 hasta 70, eu tenho solamente um ângulo que eu vou ter 90 graus. E às vezes eu quero ter 90, eu não quero ter uma diferença muito grande. Porque com 30 graus, o melhor ângulo seria 60 graus. Pero de 40 até 70, eu não vou ter sempre 60. Então é possível também usar um barrido que se chama barrido linear, que é um barrido como esse, que eu vou cambiar solamente o ponto de saída de los haces. Então, assim eu vou garantizar que eu vou ter, por exemplo, 60 graus em todo o bisel. Se eu tenho 60 graus em todo o bisel, eu vou aumentar o POD e também eu vou evaluar melhor. Pero, claro, não necessito trabalhar solamente com setorial ou solamente com angular. Eu posso trabalhar com setorial e com angular. Se eu tenho que atender o código ASME, por exemplo, eu tenho que ter 10 graus, barrer com no mínimo 2 ângulos distintos de 10 graus. Então, eu posso trabalhar com 2 barridos angulares, setoriais, eu posso trabalhar com um barrido setorial, um barrido linear também. Há várias opções. Acá, por exemplo, eu tenho um barrido setorial e vou pôr também um barrido. Um momento, por favor. E vou pôr também um barrido. Agora sim. Com 2 barridos, acá eu tenho 3 barridos, então. Acá eu tenho um barrido linear, um barrido setorial solamente para a região da raiz e mais um barrido setorial para a região de tope e também de zona termicamente afetada também. E não somente isso, acá eu estou trabalhando com 3 grupos, por exemplo. É possível também, e como hacemos a barrida? Solamente vamos cambiar a posição do palpador em sentido transversal ou paralelo à soldadura, está claro? Vamos fazer um barrido como eu estou mostrando acá. Uma coisa muito importante também, para ter o registro contínuo, registrar toda a inspeção, eu vou necessitar de um encoder. Mira, encoder, eu quero saber a posição do palpador. Então, o encoder vai falar para o equipo a posição do palpador. E eu posso também ter 2 palpadores. Se quero fazer de maneira completa, eu posso ter um palpador por um lado da soldadura e outro por outro lado e com vários grupos. Acá, por exemplo, eu estou trabalhando com 2 palpadores, cada um com 3 grupos, então eu tenho 6 grupos e eu tenho o barrido completo de todo o volume da soldadura. Nós não vamos falar de todo, porque não temos tempo hoje para falar como exatamente planear as leis focales, enfim, mas vamos mostrar muitas coisas. Mas é importante compreender todo o que falamos hasta agora, está bem? Vamos adelante. Eu estou esperando um pouquinho para cambiar a pantalla de vocês também. Como vamos trabalhar solamente com amplitude, não vamos trabalhar com percurso sônico nas pantalhas de 6cam, Basecam tampouco, é importante compreender como formamos as pantalhas. Então, se acá eu tenho um exemplo como fazer as pantalhas de Basecam, de 6cam. Todas as pantalhas vão ter colores proporcionais à amplitude e todo empieza em la pantalla de Basecam. Então, um exemplo acá, se eu tenho um eco como esse de Basecam, mira, todos os pontos com a amplitude arriba de 100% de la pantalla, a 100% de amplitude, eu vou ter um color rojo.
Se está, por exemplo, a 50%, vai se quedar amarillo, a menos que 50%, uma outra color, está bem? E assim nós outros vamos fazer todas as pantalhas de S-Scan, de B-Scan, de C-Scan. E cada scan vai generar um stripe, como eu hablo, uma tira como essa, um stripe como esse, está bem? Para cada pantalla de scan, eu vou ter uma lei focal que é representada por uma figura como essa, e vamos ver adelante isso, está bem? A amplitude de cada ponto de scan é projetado em uma escala horizontal e de acordo com o caminho sônico de cada ponto. Então, acá temos exatamente isso. É agora sim, importante compreender isso. Um momento, sim, agora sim. Mira, se eu tenho um barrido setorial, eu vou ter várias leis focales. Então, acá, por exemplo, eu estou com um barrido de 40 até 70. Então, de 40 até 70, se eu falar, mira equipo, eu quero um barrido de 40 até 70 com step de 1 grau. Eu vou ter uma lei focal em 40, 41, 42, 43, até 70. Eu vou ter 31 leis focales. E eu vou ter uma pantalla como essa, de 40 até 70. É o mesmo que estamos mirando acá, é uma pantalla como essa. Então, sempre que vocês mirarem uma pantalla de S-Scan ou setorial scan como essa que está acá, tem que pensar, aonde está o palpador? O palpador está exatamente acá, está bem? É como se eu tivesse um palpador nessa região. E eu vou ter todas as leis focales acá, por exemplo, eu tenho leis focales deste ponto até este ponto. Está bem? Eu vou ter várias leis focales acá, está bem? Mais ou menos assim. É importante compreender, a primeira informação muito importante, o barrido de S-Scan. O que significa uma pantalla como essa? Significa que eu tenho a peça e eu tenho o palpador nessa região, está bem? Assim. E aonde está a peça? A peça está acá. Acá está a peça. Está claro? Então, é assim que temos que pensar. O palpador e a peça. Solamente isso que temos que compreender até agora. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Gostaria de perguntar alguma coisa? Alejandro, pode abrir os micrófonos? Sí, no, hay una pregunta en el chat de Jerónimo y pregunta si el equipo hace los 3 tipos de barridos en forma simultánea. Pode abrir o microfone se queres perguntar. Não sei se é como abrir agora. Yo ahora abro. Ahora están abiertos los micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Este es el momento. Tiene que clicar para tirar de mudo, solamente isso. Adelante. Ninguém quer fazer perguntas? Está bem, eu vou responder a pergunta. Qual é a pergunta, Alejandro? Si el equipo hace los 3 tipos de barridos simultáneamente. Sí, sí. La capacidad de los equipos de hacer los barridos simultáneamente se llama Wagner, ¿puedes repetir que no se te escuchó? Sí, el equipo trabaja, na verdade, com vários grupos. A capacidade de hacer la expresión usando vários grupos se llama multigroup.
Ou seja, nós podemos trabalhar com hasta 8 grupos de uma vez. Então, eu posso, por exemplo, ter 2 palpadores e com 8 grupos. Na verdade, eu nunca trabalho com 8 grupos. Generalmente com 4 ou com 6 grupos, para fazer por os dois lados da soldadura. Solamente por um lado, com 2 ou 3 grupos. A vezes com 1, depende da norma que tem que atender. Há segmentos que há como trabalhar solamente com um grupo. Un barrido sectorial está listo, no hay problema. ¿Está bien? Sí, si no, hay no, hay una pregunta más. Evidentemente no vio el video, pero dice José si puede mostrar el multigrupo funcionando. Yo creo que yo no tengo acá una con multigroup, pero yo puedo mostrar una pantalla de un workflow de multigroup. Eu vou mostrar adelante. Em vídeo que nós enviamos, eu creio que está com multigroup. Eu vou verificar se eu tenho o vídeo disponível. Pero vamos adelante. Una pregunta más, Wagner. Hay una y dos más. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Julio Martínez, mi nombre. No me alcancé a conectar en el inicio, a lo mejor estoy fuera del contexto, pero quería aclarar un poco si es que el equipo tiene el alcance para cañerías en plástico HDP. ¿En plástico? HDPE. Solamente yo no escucho muy bien. ¿Es plástico que habló? Cañerías en HDPE. HDPE. Es un material compósito. Sí, polipropileno de alta densidad. Sí, mira, es importante, es muy buena esta pregunta, muchas gracias. Claro, quando hablamos, há como inspecionar um compósito, algum material como esse? Sim, pero tem que testar, compreende? Isso não é uma coisa do equipo, pero generalmente é uma coisa de ultrassonido. Nós trabalhamos com um pulsador muito potente, temos a possibilidade de trabalhar com palpadores de baixa frequência, de 500 kHz, por exemplo, para tentar penetrar em materiais compósitos que têm uma atenuação sônica muito grande. Pero não há como garantizar, porque, por exemplo, está bem, há como trabalhar, pero se você necessita detectar uma faixa muito pequena, vamos necessitar de uma ganância muito alta, e a relação sinal-ruído vai se quedar mala. Então, às vezes, não é possível detectar uma faixa muito pequena. Então, se necessita ser uma inspeção como essa, é a melhor coisa. Envia uma amostra, um sample, para Alejandro, e nós hacemos um teste e enviamos um report para você com o teste. Está claro ou não? Vamos ter que trabalhar com um palpador de frequência baixa, com um pulsador com uma tensão muito alta, acima de 150, 200 volts a vezes, para tentar fazer a inspeção. Pero tem que enviar uma amostra com uma faixa conhecida, que é uma faixa que, mira, eu necessito detectar no mínimo uma faixa como esta. Então, nós podemos falar se é possível ou não. Ok, ya, claro, gracias. Claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Para una pregunta más hay tiempo. Ahora y después más adelante abrimos de vuelta los micrófonos, por favor. Muy buenos días, Wagner. Buenos días, ¿cómo le va? Le tengo una consulta para la inspección con bifocalización de LAS. ¿Cómo se configuraría el Probe Delay? ¿Para configuración de qué? Con LAS bifocal, o sea, con dos elementos, o la soldadura a 90 y ¿cómo se puede decir? No, Alejandro, tiene que... Se escucha con mucho ruido, pero ¿me escucha Wagner? Sí, usted sí. Creo que es un problema, está haciendo una consulta de calibración y la calibración la vamos a ver más adelante. Alejandro, tiene que poner todos en mute. Todos en mute, Alejandro. Sí, ahora sí. ¿Cuál es la consulta, Alejandro? No, tenía que ver, hasta donde escuché, con la calibración, pero calibración vamos a ver más adelante, así que en el bloque de calibración podría repetir la pregunta. Sí, pero ¿cuál es el nombre de la persona que preguntó?
No pude tomar nota, pero no está escrito tampoco, así que después cuando se abra el micrófono más adelante le damos lugar para hacer esa pregunta. Está bem. Se eu compreendi a pergunta, quando você trabalha com dois grupos, como você calibra o probe de lei? Então, todo passa como se estivéssemos trabalhando com dois palpadores, está bem? Então, hacemos a calibração de grupo 1, depois hacemos a calibração de grupo 2. Tanto para probe de lei, como para sensibilidade, como para TCR também. A maneira correta de fazer é essa. Mas, se queres, podemos falar um pouquinho mais, está bem? Então vamos adelante. Sobre o Weld Overlay. Conforme eu falei, é importante compreender o Weld Overlay. ¿Por quê? Porque mira, vamos ter o desenho de overlay de la soldadura em la pantalla. Então é importante compreender exatamente como é a geometria da soldadura. Se não sabe a geometria da soldadura, não é possível verificar se está qual a posição da faixa correta. Então, acá, por exemplo, solamente para ter uma ideia, eu tenho na faixa ou tenho uma indicação de geometria. Acá, para mim, está claro que não é uma faixa. Por quê? Porque está depois do centro da soldadura na região de reforço. Então, aonde está o palpador nessa pantalla? O palpador está... Um momento. O palpador está onde? Está acá, está bem? Nessa região. Acá está o palpador e acá eu tenho as leis focais. É importante compreender. Por que necessita compreender o Weld Overlay? Porque eu vou pôr o desenho, a figura da soldadura, e quando eu movimentar o cursor, mira, eu vou mirar exatamente a posição da faixa. Então, por exemplo, se eu estou acá, estou movimentando, eu sei que está acá uma indicação de geometria, não é uma faixa. E conforme eu cambio a posição do cursor, mira, eu estou cambiando. Eu não tenho faixas, pero acá eu tenho uma faixa e acá eu tenho uma faixa também. Para se quedar mais claro, nessa região eu não tenho faixa, pero acá, mira, eu tenho uma faixa. Exatamente aonde? Nesta região. Está claro? E é possível mirar a faixa mirando a pantalla de quê? A pantalla de iScan. Por que é possível mirando a pantalla de iScan? Mirem a pantalla de iScan. Nós temos um eco, que é esse eco acá, na pantalla de iScan, que está acá, está bem? Quando estamos usando um palpador convencional, o mesmo se passa. Por quê? Eu venho movimentando o palpador, eu tenho o eco de reforço, a câmera, eu tenho uma caída do eco de reforço e o eco de faixa que está acá, está bem? Um momento, por favor. Acá. E eu tenho o eco de faixa acá, eco de reforço que está acá, mira, eu tenho que pôr a focal arriba. E acá eu tenho a faixa. Então, mira como cambiou a posição. Eu vou pôr assim para se quedar mais claro para vocês. Acá não é faixa, é eco de reforço. Por que é eco de reforço? Para os que trabalham muito com soldadura, sabem que nós outros temos uma coisa assim, mais ou menos. E assim, está bem? Um momento, deixe-me tentar desenhar isso, não é muito simples. Assim, mais ou menos. Então, quando eu estou trabalhando com um palpador convencional, eu vou ter o quê? Um eco dessa região acá, que é esse eco que temos acá, está bem? Pero quando eu tenho na faixa nesta outra região, acá, por exemplo, eu não vou mais ter a faixa acá e vou ter a faixa onde? Adelante, acá, está bem? Mas é importante entender que se eu não tenho o Weld Overlay, eu não vou saber que a faixa está na região adelante da região de reforço. Por exemplo, solamente um exemplo. Para entender, acá temos a pantalla de Basecamp.
Então, a pantalla de Basecamp é exatamente a pantalla de S-Scan. Eu vou mostrar adelante isso, como funciona. E a pantalla de C-Scan. Vamos lá. Weld Overlay, importante compreender. Os tipos de screens, de pantallas que temos, e aqui é muito importante compreender. Se você mirar um book, um livro, vai encontrar, mira, isso se chama Basecamp, não, se chama D-Scan, não, se chama S-Scan. Há várias interpretações. O que é mais importante é você compreender o que está mirando. Não interessa se chama B, C, D, H, ou U-Scan. Interessa compreender, mira, se eu estou mirando arriba, por riba, qual a pantalla? Se eu estou mirando por la lateral, por la frente, qual a pantalla? Então, acá é possível compreender melhor. Acá eu tenho a pantalla de S-Scan. A pantalla de S-Scan, qual a pantalla de S-Scan? É essa pantalla acá, está bem? Esta que eu estou movimentando o mouse. Esta pantalla. Esta é a pantalla de S-Scan, está bem? O que significa a pantalla de S-Scan? Significa exatamente esta visualização que estamos mirando por acá. Que é esta visualização, está bem? A pantalla de C-Scan é a vista superior da peça. Quando eu estou mirando por acá, eu tenho a vista superior da peça. Então, isso se chama C-Scan. Aonde está a pantalla de C-Scan? Exatamente esta pantalla que está abaixo. Esta pantalla. É a pantalla de C-Scan. Esta e também esta pantalla. Esta é um zoom, na verdade. Então, quando eu estou mirando acá, eu estou mirando o quê? Eu estou mirando por acá, está bem? É a vista superior da peça. Eu vou explicar que há uma pantalla que se chama C-Scan corrigido e uma que é C-Scan não corrigido. Então, quando eu estou mirando por acá, eu estou mirando o quê? Exatamente isso que está acá. Está bem? Isso que está acá, exatamente esta pantalla que eu mostrei para vocês. Esta pantalla. Essa é a pantalla de C-Scan. Tem que compreender isso, senão não é como trabalhar com arreglo de fases. E a última pantalla, esta pantalla que eu vou mostrar acá, esta, está bem? Creio que todos estão mirando. Esta pantalla que eu estou mostrando agora. Esta pantalla se chama B-Scan. Há pessoas que chamam de D-Scan também. Não me interessa como se chama. Me interessa que quando eu tenho uma pantalla como essa, eu estou mirando isso que eu vou mostrar agora. Uma vista lateral, por acá. Isso é importante compreender. Quando eu estou mirando a pantalla de B-Scan, eu estou mirando por acá, está bem? Então, eu tenho basicamente uma pantalla de S-Scan, que é essa pantalla que temos acá. Tenho uma pantalla de C-Scan, que é essa. E tenho a pantalla de B-Scan. Claro, temos a pantalla de A-Scan também, que todos conhecem e trabalham sempre. Mas é importante compreender estas pantallas que eu falei agora. Acá se queda um pouquinho mais claro. A pantalla de C-Scan. Há equipos que não trabalham com a pantalla de C-Scan corrigido, que se chama volume corrected. Nós outros trabalhamos com a pantalla corrigida, que é exatamente uma vista superior. Há equipos de outras marcas muito famosas que trabalham solamente com a pantalla de C-Scan por la frente, que se chama C-Scan não corrigido, está bem? É importante compreender. Há equipos que, para mirar a pantalla de C-Scan corrigido como esta, tem que usar um software. Nós outros não necessitamos. Acá, a pantalla de B-Scan corrigido e lá não corrigida também, que temos. Mira, é importante compreender. Como eu expliquei acá, eu tenho, por exemplo, uma soldadura de tope acá, está bem? Aonde termina a soldadura? Termina nesta região acá, está claro? Exatamente nesta região. Para se quedar mais claro, acá termina a soldadura. Está bem? Pero nosotros para evaluar melhor, trabalhamos com a vista que se chama rebatida. Então, eu rebato isso abaixo. Então, este ponto acá, por exemplo, é o mesmo que este, que é o mesmo que este. Este, a raiz, é o mesmo que este, é o mesmo que este, e assim por diante.
Então, eu tenho a pantalla rebatida. Então, quando mirar uma pantalla como esta, tem que compreender, mira, se eu tenho uma faixa nesta região, significa que a faixa está onde? Está nesta região. Está claro? Acá é o que chamamos, se estamos com o palpador acá e detectamos a faixa assim, chamamos que estamos detectando a faixa em primeiro leg, first leg. Não sei como se habla em espanhol. Em inglês se habla first leg, second leg, meio pulo, pulo e meio e assim. Medio paso, paso completo, pierna. Sim. Então, se eu estou detectando acá, estou em meio passo. Acá, passo completo, está bem? E assim por diante. Então, é importante compreender isso. E acá eu tenho exatamente isso. Acá eu tenho a vista setorial com ângulo corrigido, que se rebate, se chama a vista rebatida. Portanto, os efetores podem mostrar não uma só vez. Se eu tenho acá, por exemplo, na faixa acá, eu posso, por exemplo, detectar com um ângulo de 45 graus, pero eu vou detectar também com um ângulo de, não de 45, acá de 70, por exemplo, e acá um ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter a mesma faixa duas vezes aparecendo na pantalla, solamente para exemplificar para vocês, assim, por exemplo. Vamos, se eu tenho uma faixa acá, não, assim não está bem. Um momento. Se eu tenho uma faixa acá, eu vou ter a mesma faixa acá. Então, é a mesma. E tenho que compreender isso quando estou fazendo a avaliação. Está claro? Acá, não. Acá eu tenho a vista com volume corrigido. Então, eu não tenho rebatido. A maioria dos equipos não tem essa vista porque é mais simples para evaluar usando a vista anterior, ¿está bem? Para entender melhor um pouquinho sobre a resolução, acá temos a resolução Y, quem determina a resolução Y é o encoder, a resolução Y é a distância entre as leis focales. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um barrido de 70 de 40 hasta 70, se eu hablo, mira, de 1 em 1 grau, eu vou ter uma resolução. Se eu fazer um barrido de meio grau, a resolução se queda melhor. O mesmo se queda com a resolução zeta, ou seja, a profundidade eu vou lograr uma resolução melhor se eu tenho um barrido com uma distância entre os ângulos menores, está bem? Importante compreender. Então, acá, novamente, temos os tipos de visualização que eu expliquei, a visualização de S-scan, B-scan, C-scan. Então, novamente, quando eu cambiar a posição do cursor que eu estou trabalhando nesta direção, eu estou cambiando a posição do palpador, está claro? Acá é somente um zoom. Então, eu estou cambiando a posição do palpador. Quando eu cambiar a posição do cursor nesta direção, eu estou cambiando a lei focal. Ou seja, toda vez que eu cambiar a lei focal, acá, por exemplo, mira em la pantalla de S-scan. Alejandro, não está mirando a pantalla? Sí, yo observo la pantalla, todavía se ve, sí. Sim, está bem. Não sei se todos estão mirando a pantalla que eu estou mostrando agora ou não. Está bem, porque eu não estou mirando a pantalla, não sei o que passa. Eu estou mirando na pantalla anterior. Se está bem para todos, eu vou adiante. A ver, Wagner, se ve la pantalla del Mentor UT con sectorial y C-Scan. No sé si tú estás agregando un video adicional. No, estoy solamente movimentando el cursor ahora. Se ve bien. Está bien, vamos adelante. Então, novamente, quando eu cambiar o cursor nesse sentido, eu estou cambiando a posição do palpador. Quando eu cambiar esse cursor, eu estou cambiando a lei focal. Está bem? Exatamente assim. Cambio acá, cambio o palpador,
acá la ley focal. La ley focal é isso, de 40 hasta 70 graus. É importante compreender isso, está bem? E acá eu tenho a pantalla de B-Scan, que é a vista lateral, conforme eu mostrei anteriormente. Então, mira, lo mesmo que eu estou mirando acá, pero com todas as leis. Vamos um pouquinho atrás, um pouquinho. Mira, a pantalla de S-Scan é como se eu tivesse um corte para cada pantalla de S-Scan. Para cada milímetro, eu vou ter uma pantalla diferente de S-Scan, conforme eu estou mostrando nessa pantalla. Então, para cada milímetro, eu tenho uma pantalla diferente de S-Scan. Por exemplo, eu estou movimentando o palpador e agora eu tenho uma faixa. Mira, está acá a faixa, está bem? Se eu quero dimensionar a faixa, eu vou ter que primeiro dimensionar por acá, ponendo um cursor acá, outro acá, usando a técnica da caída de 6 dB, por exemplo. Para dimensionar a altura, eu vou ter que usar esse cursor arriba, na pantalla de S-Scan, usando a técnica, por exemplo, de máxima amplitude, que é muito parecida com a caída de 3 dB. Nunca se usa a técnica de 6 dB, nunca, para fazer a avaliação de altura. Vai se quedar errada, oversize, vai ter uma longitud muito arriba que a longitud que deveria ter, está bem? Então, acá a pantalla de S-Scan, de C-Scan também. Se eu quero, eu posso, por exemplo, abrir um box menor um pouquinho e fazer a avaliação aqui. Se eu quero, por exemplo, evaluar somente essa região, eu posso fazer assim, 2 cliques acá, eu tenho a pantalla completa. Se eu quero virar a pantalla completa de A-Scan, eu posso fazer assim também. Se eu quero mirar essa pantalla completa, também é possível fazer assim, está bem? Há várias maneiras, sempre que eu quiser ter uma pantalla completa, eu tenho somente que fazer da maneira como eu mostrei agora para vocês. Vamos adelante, então. Então, vamos falar agora sobre la calibración de sensibilidad y también sobre la calibración de probe de ley. Para la calibración de sensibilidad, mira, nosotros podemos hacer la calibración de sensibilidad trabajando com side drill hole ou um agujero transversal, ou também com um B1, um raio. Podemos trabalhar de las duas maneiras. Vamos ter que movimentar o palpador para que todas as leis focais passem por o agujero, ou acá vamos ter que movimentar o palpador para que todas as leis focais passem por el centro del raio. Então, acá, por exemplo, se eu tenho um centro del raio acá, eu vou ter que movimentar o palpador para que porque aí nem todas as leis focais vão sair do mesmo ponto. Então, há uma pequena diferença, eu tenho que movimentar acá, está bem? O mesmo se passa para um agujero. E o que eu vou ter? Eu vou ter na pantalla um envelope de todas as leis focais e eu vou querer que todas as leis focais se querem com a mesma amplitude. Uma amplitude, por exemplo, a 90%. Eu vou necessitar todas com a mesma amplitude. Lo mesmo se passa quando fazemos a calibração de probe de lei. Eu posso fazer a calibração de probe de lei trabalhando com agujero, então eu vou informar para o equipo. Mira, equipo, eu tenho um agujero a uma profundidade, por exemplo, de 10 milímetros. Ou eu posso falar, mira, eu vou fazer a calibração usando um raio. Pero eu vou trabalhar com um raio que tem um percurso sônico, por exemplo, de 50 milímetros. Vou movimentar o palpador para ter um envelope como esse também, está bem? Eu vou um pouquinho mais rápido. Lá TCR lo mesmo, vamos trabalhar com vários agujeros a várias profundidades para para corrigir a diferença de amplitude para cada profundidade. Então, se temos vários agujeros, temos que, se todos têm o mesmo diâmetro, todos deveriam ter a mesma amplitude na pantalla quando começamos a fazer. Está bem?
Preguntas. Alejandro, ¿alguna pregunta en chat? Sí, bueno, es una pregunta hace unos minutos. ¿Por qué elige 40 a 70 grados? Y si eso depende del espesor de lo que estoy examinando. Sí, exactamente. Gracias por la pregunta, muy buena. Yo estoy trabajando con 40 hasta 70 grados porque yo voy a hacer la inspección en una chapa de espesor de 7 milímetros. Como es un entrenamiento, no necesito hacer con varios grupos porque no tenemos tiempo para eso. Pero lo ideal es usted tener un diseño de la soldadura, un overlay, e então fazer um plano de inspeção para verificar qual é o melhor ângulo. Se eu tenho um bisel, por exemplo, de 30, é melhor trabalhar com um barrido, por exemplo, linear de 60 graus e mais um barrido de 40 hasta 70, 45 hasta 70 para ser a região de la raiz. Ou então, se trabalhar com dois barridos de 40 hasta 60, por exemplo, e um outro barrido de 50 hasta 70, com diferentes salidas do palpador para cobrir todo o volume. Pero 40 a 70 acá solamente para o treinamento. Quando for fazer a inspeção, tem que fazer um plano para aumentar a probabilidade de detecção. ¿Está claro? Una pregunta más, ¿puedo rechazar una indicación mostrando solamente la vista C-Scan? ¿Rechazar una indicación mostrando solo la vista C-Scan? Sí, esa es la pregunta. Nunca, jamás. ¿Cuál sería el espesor mínimo recomendable de inspección? Pero mira, yo hablo nunca jamás pensando en segmento de oil and gas porque tenemos normas muy específicas como código ASME, por ejemplo. Pero se trabaja en un segmento de automotivo, por ejemplo, puede tener un procedimiento que mira, si tener cualquier cosa en C-Scan, tiene que rechazar, está bien. Pero si tiene que seguir un código como código ASME, no, es muy difícil porque generalmente tiene que dimensionar usando una técnica de caída de 6 dB, alguna cosa, y va a tener que mirar en la pantalla de S-Scan también. La pregunta también, ¿por qué la caída de 3 decibeles para el dimensionamiento? ¿De altura? Sí. Sí, mira, na verdad, yo no hablé que tiene que usar la técnica de caída de 3 decibeles. Depende de la norma que está trabajando. Generalmente, para hacer el dimensionamiento de altura, hay varios procedimientos, varias normas que sugieren trabajar con la técnica de máxima amplitud. La técnica de máxima amplitud tiene que coger el cursor hasta tener una caída más brusca. Está con 100 dB, 95, 90, 80, de repente 50. Sí, es una caída más brusca, entonces usa la técnica de máxima amplitud. Yo tengo experiencia que la técnica de máxima amplitud es muy similar cuando hay una caída de 3 dB, por eso. Pero si va a hacer la evaluación de la longitud usando la pantalla de C-Scan, no. Lo más correcto, pero depende de la norma y procedimiento, es usar la técnica de 6 dB, pero no la técnica de 6 dB en relación a amplitud máxima, pero en relación a extremidad de la indicación. Entonces tiene que ir hasta sumir la indicación, regresar, por ejemplo, si hay movimiento del cursor, está con 100% de la pantalla máxima, va cambiando el cursor, 50, 30, 5, 2%, 1%, regresa, 2, 3, 5%, cae para 4%. 20% cai para 15%. Bom, eu vou pegar 20% como a amplitude máxima e vou hasta cair, ter uma caída de 6 dB, ou seja, para 10%. Então, se ele chama a técnica de 6 dB para as extremidades. É totalmente diferente quando vai ser uma evaluação de uma laminação ou alguma indicação muito mais grande que o tamanho de... Como se habla feixe, Alejandro? As. Mais grande que as del palpador, ¿está claro? El BIM. El BIM, exactamente. AS. Bueno, una pregunta adicional. ¿Para cada grupo debo calibrar sensibilidad y TSG?
Sí, hay algunos equipos que sugieren hacer alguna cosa muy parecida. Hay la posibilidad de copiar también la calibración, pero lo más correcto es hacer así. Hacer la calibración grupo a grupo. Para cada grupo, hacer la calibración de TCG. Ahora voy a abrir el micrófono un rato para hacer alguna pregunta en vivo, 2 o 3 preguntas adicionales. Si tienes que agregar algo más, dime. Wagner, ¿me escuchas? Sí. ¿Va a abrir los micrófonos? Sí, para 2 preguntas más. Sí, adelante. Tiene que clicar para sacar de mute. Sí, ya está hecho. Ya está hecho. Los participantes también tienen que clicar para sacar de mute. Vamos a pasar por aquí. Hola, Alejandro, Wagner. Sí, ¿cómo le va? Patricio por acá. Patricio, muchas gracias. Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Mi pregunta fue eso de la apertura de grados para la inspección. Cuando tienes un espesor bajo, yo debería seleccionar otros ángulos, no necesariamente de 40 a 70. Mi pregunta para reforzarla es, en espesores bajos, la recomendación sería que yo trabaje, por ejemplo, entre 60 y 70 o necesariamente de 40 a 70 igual. No hay una recomendación para trabajar exactamente de 40 hasta 70. Yo estoy trabajando solamente para mostrar para ustedes. Pero correcto. La recomendación, si tiene una soldadura, por ejemplo, alguna cosa, un momento, yo voy a intentar hacer alguna cosa más rápida acá. Si yo tengo alguna cosa más o menos así, ¿está bien? Va a depender de qué. Usted tiene que pensar, primera cosa, ¿cuál es el ángulo de bisel que tiene? Claro. Dependiendo del ángulo de bisel, va a elegir un feixe, ¿está bien? Un as. Sí. Pero, claro, dependiendo del espesor que tiene la pieza, dependiendo de la norma también que tiene, claro, va a elegir ángulos para hacer alguna cosa así. Exactamente. E isso depende, e tiene que se preocupar con esa región que yo no sé cómo hablar, región térmicamente afectada, también tiene que cubrir. Pero lo que pasa, si tiene que atender a código ASME, por ejemplo, para cada punto tiene que inspeccionar por lo menos con 2 ángulos, con la diferencia mínima de 10 graus. Então, generalmente tiene que hacer con 2 grupos para hacerlo, o entonces hacer con 2 barridos. Un barrido, por ejemplo, con palpador nessa posición y otro barrido con palpador en una posición distinta. ¿Está claro? Sí. Y depende del espesor. Generalmente cuando tenemos espesor mayores, trabajamos con otros ángulos, espesor menores, otros ángulos. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Hola. Buenos días. Una pregunta, buenos días. ¿Yo debo calibrar sensibilidad y TG para cada grupo? Sí, conforme yo hablé, la manera más correcta de trabajar, claro, debería calibrar para cada grupo, porque puede tener una diferencia de sensibilidad para cada grupo. Si está trabajando, por ejemplo, con un grupo lineal y un otro grupo sectorial, va a tener una diferencia, no hay cómo hacer la misma calibración para los 2 grupos. Y también, si está trabajando con un grupo de 40 hasta 50, por ejemplo, un otro grupo de 50 hasta 70, no hay como tener la misma sensibilidad. Y también el punto de salida de los fechas van a quedar distintos también. Si usted tiene alguna cosa como esa, por ejemplo, solamente un momento, yo voy a intentar explicar acá de manera muy rápida. Vamos ver si es posible, no sé. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo un grupo acá, por ejemplo, ¿está bien? Y tengo otro grupo distinto nessa região, assim. Lo que pasa, mira, es claro, yo tengo los cristales acá, ¿está bien? Yo voy a tener un camino sónico dentro de la cuña diferente acá que acá.
Me compreende ou não? Então eu tenho que calibrar o prop de lei para esse grupo e também para esse grupo. Não é como usar a mesma calibração. Ok, Está muchas claro gracias. para você? Claro? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Vamos adelante, Alejandro. Acá por acá, Última Sí. pregunta. por acá, Adelante. por acá Víctor Sandoval. Gracias, Víctor. Una pregunta para cuando nosotros vamos a inspeccionar una junta, ¿tú tienes alguna recomendación para utilizar diferentes tipos de grupos lineales o sectoriales para, digamos, diferentes zonas dentro de la soldadura? Por ejemplo, raíz, zona media. Generalmente para Reforço? inspeção. Sim, claro. Há várias estratégias, há vários níveis 3, cada um tem uma específica. Me gusta muito trabalhar da maneira como eu mostrei para vocês quando comecei com o primeiro vídeo, está bem? Eu creio que eu aumento muito a probabilidade de detecção quando eu trabalho com 3 grupos, mas nem sempre é possível trabalhar com 3 grupos. Mas quando eu trabalho dessa maneira, me gusta assim. Não exatamente assim, mas vamos acá, está bem? Pode mirar acá? Um momento, por favor. Assim. Ahí se Me ve. gusta trabalhar assim. Eu tenho um grupo para inspecionar a raiz da claro, depende da espessor da soldadura. Eu tenho um grupo para inspecionar a raiz, um outro grupo que eu inspeciono o volume e a zona termicamente afetada, e um grupo que eu inspeciono exatamente o bisel. Se eu tenho 30 graus, eu vou trabalhar com um barrido linear de 60 graus. E eu creio que assim se aumenta muito a probabilidade de detecção. Mas, generalmente, se trabalha com 2 grupos solamente, ou 2 setoriais, ou um setorial e um linear. Pero depende del ángulo de bisel y de espesor también, ¿está claro? Voy a cerrar los micrófonos, Wagner. ¿Está claro para usted, Víctor? Sí, estoy claro en realidad. Muchas gracias. Gracias. Wagner, habilita tu... ¿Estás ahí? Habilita tu micrófono, Wagner. Adelante, Wagner. Hola, Wagner, ¿me escucha? No lo escuchamos. Hola, Wagner, no lo escuchamos.
momento que se conecta nuevamente Wagner. Hola, si pueden esperar un minuto, Wagner se está conectando. Gracias. Hola, mientras Wagner se va conectando, les comento que al final voy a dar una palabra clave para que pidan el certificado de asistencia a las casillas de correo donde se anotaron, se registraron, o sea, cada uno de los representantes. Y además, en la semana estaremos enviando el link para que puedan encontrar esta grabación de todo este webinar y lo puedan tener completo y lo puedan ver en sus PC. Ahora esperamos a Wagner. ¿Me escucha ahora? Hola, ¿me escucha ahora? Sí, te escuchamos, Wagner. Sí, se Sí, escucha. vamos adelante entonces. Bien, gracias, todos me escuchan. Se escucha, no se ve la pantalla de su PC, pero esperamos un ratito todavía. ¿Está mirando ahora? Está cargando. Un segundo, ya le aviso cuando se ve. Ahora sí, yo veo. Esperemos unos 10 segundos más para que alguno tenga alguna velocidad menor de internet y arrancamos, Wagner. Está bien, un momento. Sí, ya la gente dice que se ve claro. Bien, vamos adelante entonces, vamos a atrasar un poquito, no hay problema. Está bem. Mira, então,
hablamos un poquito sobre la teoría. Es importante comprender, cuando empezamos a hacer la inspección, es muy importante comprender. El primer paso, la primera etapa se llama verificación de los elementos muertos, ¿está bien? Cuando vamos a verificar los elementos muertos, necesitamos hacer exactamente lo que necesitamos verificar si hay algún elemento que no está funcionando adequadamente. ¿Cómo hacemos? Necesitamos preparar un setup para que tenemos las leyes focales una a una, o sea, si yo tengo 16 elementos, yo tengo que disparar uno a uno. Y ahora un conceito muy importante, el conceito de los apps. Yo siempre hablo, ¿por qué yo voy a usar un BlackBerry antiguo si yo tengo un iPhone? Y cuando hablamos sobre Mentor UT, el conceito es lo mismo. ¿Por qué? Con Mentor UT, mira, acá yo tengo, solamente para comprender, esta es la pantalla del equipo y yo voy a hacer la inspección. Eu estou filmando acá, está bem? Quando eu trabalho com Mentor UT, eu tenho a possibilidade de trabalhar com apps. Ou seja, eu vou usar um app para cada tipo de inspeção. O inspetor não necessita conhecer o equipo, todos os atalhos, todos os botões. É como um labirinto. Acá não temos solamente o que interessa na pantalla. Então, quando começamos a fazer, por exemplo, a inspeção dessa soldadura, eu vou chamar um app que se chama Weld Demo, chamei o app, e o app vai ter somente as pantalhas que me interessam. Na primeira pantalla, eu vou ter somente o quê? Eu vou ter onde eu tenho que verificar o espessor da peça, a distância do probe hasta a soldadura, os ângulos, tudo o que necessito. Vamos para el próximo paso, ¿está bien? Acá, mira, yo puedo cambiar la posición de la soldadura hasta el palpador. Entonces yo cambié la posición de la soldadura hasta el palpador. Y ahora sí, vamos adelante. Es una pantalla específica para hacerlo. Yo no necesito hacer todo setup del equipo. Está listo. Ahora, para verificar los elementos muertos. ¿Cómo vamos a verificar los elementos muertos? Hay una pantalla también específica para la verificación de los elementos muertos. La pantalla para la verificación de los elementos muertos es esta, ¿está bien? Para esta pantalla yo tengo solamente una scan, un B-scan y un envelope, a donde yo voy a verificar si todos los elementos están buenos o no. Entonces, eu não tenho que fazer nada, solamente clicar em um botão para verificar se os elementos estão mortos. Como eu estou trabalhando com um palpador angular, eu não vou necessitar de uma proveta de teste para verificar se há elementos mortos ou não. Eu vou solamente sacar todo que há de acoplante em palpador, vou clicar para verificar se há elementos mortos e listo. Está bem? Novamente, mira. Não sei se está passando o vídeo a ustedes. Eu vou repetir o vídeo. Estou na pantalla para verificar os elementos mortos. Vou limpiar o palpador. Limpiei o palpador. Agora eu vou solamente clicar acá, está bem? Já estou com o gate, a ganância na posição correta. Vou solamente clicar em calibrar e listo. Probe está bueno para a inspeção. Solamente isso. Por isso que os apps são muito importantes hoje. Temos a capacidade de preparar um plano de inspeção e está listo. Quando compra o equipo, vem com mais que 20 apps para todas as situações. E se há uma aplicação que necessita desenvolver uma app, é muito simples. Nós não vendemos equipos, vendemos soluções. Então, ensinamos como fazer os apps, como operar o equipo e mais. Não me gusta a ideia de los apps, não hace mal. Há como operar o equipo de maneira genérica, como opera os equipos de segunda geração que há em mercado hoje, que não há apps. São como BlackBerry. Acá é como um iPhone, na verdade.
Hicimos a calibração dos elementos mortos, depois vamos fazer a calibração de sensibilidade. Há muitas pessoas que pensam que não é bom calibrar a sensibilidade por primeiro. Me gusta calibrar a sensibilidade primeiro, porque depois as outras calibrações se quedam mais simples de fazer, está bem? Então, acá, por exemplo, para fazer a calibração da sensibilidade, eu vou mostrar exatamente como fazê-la. Eu tenho na pantalla de S-Scan uma pantalla com envelope de amplitude, eu vou querer ter todas as amplitudes com 80%, mira, eu vou fazer o quê? Eu vou passar todas as desfocales por el agujero de bloco B1, assim. Eu estou passando todas por el agujero de B1 e mirem a pantalla de envelope que está acá, está bem? Conforme eu estou passando o palpador, a pantalla vai cambiar. Agora sim. Eu quero todos a 80%. Claro, conforme o palpador se queda mais lejos, a amplitude diminui. Está bem? Mira cá. E acá uma coisa muito importante. A maioria dos equipos, ustedes não podem trabalhar com mais que 200% da pantalla. Acá nós trabalhamos com até 800% da pantalla. Então eu posso aumentar a ganância até 800% da pantalla, que não há problema. Isso é muito mais simples para fazer a calibração da sensibilidade, porque eu posso trabalhar com a ganância muito alta. Não necessito, mira, eu tenho que ter todas as focales hasta 200%, a vezes hasta 100%. Agora sim, mira, eu calibrei, todas as leis focales estão a 80%, listo, a calibração de sensibilidade está completa, eu tenho uma indicação aqui que está completa, está listo, está bem? É muito simples, por quê? Porque eu tenho uma pantalla solamente com os botões que necessito, eu tenho uma figura que eu inserir em workflow. Essa é a pantalla do equipo para facilitar para os inspetores, para hacer a calibração da sensibilidade. Agora vamos para a calibração de velocidade. A calibração de velocidade é importante compreender. Solamente hacemos a calibração de velocidade quando vamos fazer a inspeção do material e não temos, e nós outros temos um bloco exatamente com a mesma característica mecânica de la peça que vamos inspecionar. Senão, melhor não fazer calibração e solamente poner em equipo, informar ao equipo qual a velocidade. Então, se é a 0, 5.920 para longitudinal, para transversal, 3.250, porque é muito melhor, porque não é como errar. Outra coisa, a calibração de velocidade, diferente da calibração de sensibilidade e de delay, hacemos solamente para uma lei focal. Generalmente é o que chamamos de lei focal neutra. Ou seja, se eu tenho uma cunha de 36 graus, por exemplo, para acero, a lei focal neutra é por volta de 54. Aí como calcular usando a lei de Snell? Eu posso explicar em outro call. Acá vamos fazer a calibração de probe de lei. Para a probe de lei, não. Necessitamos passar todas as leis focales. Eu vou usar um raio de B1 para fazer a calibração de probe de lei. Então, como vamos fazer? Eu estou usando acoplante, mas poderia usar água também. Eu vou pôr o palpador em centro de raio e vou fazer um pequeno movimento para garantizar que todas as leis focales tenham a maior amplitude e que todas as leis focales se quedem medindo 100 milímetros, está bem? Então, mira, não está bueno. Não tenho todas com 100 milímetros. Agora eu vou pressionar o botão calibrar abaixo. Acá, está bem? Calibrar. O equipo habla, mira, gravado. E agora eu vou verificar. Está listo. Todos estão com 100 milímetros. É muito simples, porque eu tenho uma pantalla específica para isso. Não tenho que procurar as pantalhas para hacerlo. Não tenho que fazer um setup específico para isso. Agora a TCR. Para fazer a TCR, eu vou fazer de maneira mais simples para explicar melhor. Então, a TCR eu vou usar um bloco com 2 agulheiros
uma más o menos 7, outra 12 milímetros, está bem? Lo mesmo que a sensibilidade. Eu vou passar, eu tenho que garantizar que todas as lentes focais se quedem a 80% da pantalla. E aqui um comentário para os editores que trabalham com arreglo de fases e já trabalharam com TCR, é muito difícil, a vezes, traçar a TCR. Por quê? Porque tem que garantizar todos os pontos na pantalla, todos os pontos hasta 200% da pantalla. Acá, porque trabalhamos hasta 800% da pantalla, eu posso trabalhar com a ganância muito alta e consigo fazer a calibração da TCR. Mira, eu estou com uma ganância muito alta acá, está bem? Passei uma vez, vou passar novamente. Mira em mapa de amplitude. Cada vez que eu passo por el agujero, eu tenho um mapa de amplitude que está gravando todo. Estou em ponto 1, o equipo me avisa que eu estou em ponto 1, e assim vamos. Agora sim. Vamos mais uma vez. Eu vou pressionar calibrar. Listo, ponto 1, o equipo, mira, vá para o ponto 2. Eu vou para o ponto 2. E mira, eu estou trabalhando com a ganância muito alta, mas o equipo corrige, porque eu posso trabalhar hasta 800% da pantalla. Então, para ponto 2, eu vou fazer o mesmo. Está bem? Eu vou passar uma vez. Calibrar. Novamente. Não está bueno. Vou pressionar calibrar mais uma vez. E agora vamos fazer a última vez. Para verificar. Eu tenho que ter todos os pontos a 80%. E listo. Mira, o vídeo com 2 minutos. Não toma mais que 3 minutos para fazer a calibração de TCR com um bloco como esse. Eu já tentei fazer com outros equipos, não logrei fazer em menos que 10, 15 minutos uma calibração de TCR. Novamente, porque usamos o app para fazê-lo, está bem? A calibração do scanner também. Eu tenho que informar a posição do palpador. Então, eu tenho que calibrar o scanner. Como hacemos? Eu informo que eu tenho 200 milímetros acá, por exemplo. Eu vou hasta 200 milímetros, pressiono calibrar. Mira acá. Eu estou com 224, quando pressionar calibrar, vai se quedar com 200. Eu vou regressar. E está listo. A calibração do scanner está lista. Novamente, por quê? Porque eu tenho um painel, um app específico. Eu vou página 1, sensibilidade, página 2, página. E assim as mesmas simples para os inspetores fazer a inspeção. Não sei, eu não vou parar para perguntas agora porque estamos um pouquinho em cima. Eu vou parar para perguntas solamente em final. Agora vamos fazer a verificação de... Acá é muito importante. A preparação para a inspeção. Agora eu vou posicionar os gates e verificar a ganância. Porque já calibramos a TCR. Generalmente, se eu trabalho com 6 dB de ganância de barrida, é importante agora sim verificar a distância do palpador hasta o centro da soldadura, está bem? Então, já estou verificando. Quando empecei a fazer a inspeção, eu já defini qual a distância do palpador para que eu tenha todo o haz cobrindo a soldadura. Acá eu vou uma coisa muito importante. Quando forem fazer uma soldadura de tope, por exemplo, sempre vai ter um eco como esse que eu estou me apontando acá. É um eco de reflexão na geometria da raiz. Então, se poner o índice, que é a distância do palpador, da frente do palpador, até o centro da soldadura, e tiver uma indicação como essa, significa que está bem,
que está muy bien, porque está detectando o reforço da soldadura. Então, pode seguir adelante, porque o posicionamento do palpador está muito bom, está bem? Eu vou poner solamente a ganância de 6 dB a mais, e acá eu vou verificar se está bueno, se está bueno, puedo seguir adelante para hacer la inspección. Acá vamos a hacer la inspección. La calibración está toda lista. Yo tengo solamente que movimentar el escáner para verificar, para aquisitar los dados, ¿está bien? Yo voy a empezar. Yo estoy haciendo con agua. Y ahora sí. Ahora listo. Ahora vamos a grabar los dados, ¿está bien? Yo grabo los dados, yo puedo grabar los dados, por ejemplo, en un pendrive, en el equipo. Ahora yo puedo hacer el análisis de los dados, dimensionar las fachas, hacer todo en el equipo, o yo puedo pegar y cargar en mi computadora. Assim, por exemplo, carguei minha computadora. Solamente um momento, por favor. Eu vou abrir novamente o software porque eu havia apagado o software para fazer a verificação. Então, eu vou ter uma pantalla exatamente como essa que estamos mirando acá. E agora eu vou fazer a avaliação de la soldadura. Se está buena, se não está buena, vamos verificar agora, está bem? Então eu vou pôr em la pantalla completa para vocês agora, para verificarmos melhor. Vamos esperar carregar a pantalla. Agora sim, estamos com a pantalla completa. Então mira, essa parte é importante. Para fazer a primeira coisa, a pantalla de scan para verificar aonde há fachas. Então, se eu tenho essa linha roja por toda a soldadura, claro que não é uma faixa. Para os inspetores que trabalham com ultrassonido convencional, podem verificar que é a indicação da geometria de reforço. Então, o que significa isso? Significa que teremos um reforço. Esse reforço está exatamente nesta região, acá, está bem? Deixe-me fazer uma coisa para mostrar para vocês. É esse reforço, está bem? Que estão mirando acá. Então, conforme eu cambiar a posição do palpador, eu tenho o reforço por toda a soldadura. Está mirando? Eu estou cambiando a posição do palpador e eu tenho a mesma indicação acá. Então, sempre que forem fazer o dimensionamento, a verificação, tem que ser isso, cambiar a posição do palpador. Acá, por exemplo, acá me parecia que havia uma faixa, mas não há uma faixa nessa região, está bem? Eu vou adelante, não há faixas. Acá sim, acá é na faixa, claro. Acá é na falta de fusão, na região de Bizel. Claro, os soldadores não são perfeitos, por isso, às vezes, as faixas não estão exatamente na região de Bizel. Mas acá é na faixa, e na região de Bizel. Creio que todos estão mirando a faixa na região de Bizel. Essa faixa acá, está bem? E vamos adelante. Não há solamente essa faixa, há duas faixas acá, está bem? Mira, eu tenho a indicação do reforço da soldadura, da raiz que está acá. Pero quando eu cambio a posição, um pouquinho mais para cá, mira, eu tenho um cambio em eco de reforço da raiz para cá. Então, tivemos um cambio na posição do eco de reforço da raiz que estava acá e se cambiou para cá. E significa o quê? Que temos uma faixa em la raiz da soldadura também. Então, temos uma falta de fusão e uma faixa em la raiz. Agora, vamos adelante.
Mais um pouquinho. E acá temos outra faixa. Aonde? Em la raiz da soldadura também, que estava acá e agora se cambiou para cá. Então, claro, o mesmo se passa com ultrassonido convencional. E assim localizamos as faixas. Para fazer o dimensionamento, há várias maneiras de longitud. Eu posso, por exemplo, abrir um box nessa região acá, para se quedar mais simples. Eu vou fazer acá um momento. Solamente nessa região, está bem? Eu quero saber a longitude. Então, eu tenho um zoom acá. Eu poderia, por exemplo, pôr um cursor acá, usando a técnica de caída de 6 dB nas extremidades, e verificar exatamente. Eu tenho 150% de amplitude. Eu vou cambiando. 160. Mira, estava vindo, de repente, caiu de uma vez, tá bem? 170, 150, por 112. Então, acá, por exemplo, eu iria verificar se 160, 112, eu poderia vir mais ou menos acá, nessa região acá. Eu diria que por acá, mais ou menos, seria uma extremidade, poneria um cursor acá. Nessa região, eu tenho solamente, nessa versão de software, eu estou trabalhando com um cursor. Aí, como trabalhar com dois, a hora eu poneria um outro cursor acá para verificar. Ou eu poderia, por o color também, verificar assim. Eu sei que está acá, abrir um box nessa região acá, está bem? Assim. E assim eu tenho a longitude. 14 milímetros, mais ou menos, de longitude. Poderia verificar usando a técnica de caída, novamente de 6 dB, para verificar se está correto ou não. Pero a longitude, a medição de longitude, se faz dessa maneira. E de altura, como se faz a medição de altura? De altura, eu vou fazer aonde? Vamos pôr nessa região, eu sei que é na faixa acá. Então, por exemplo, eu vou cambiar a posição do cursor. Eu estou com 174%, mais ou menos. Vamos tentar usar a técnica de máxima amplitude. Mira, 142, 163, acá 89, uma caída muito brusca. Então, acá eu teria mais ou menos. Eu poderia pôr um cursor acá também, nesta região. E agora venir com o cursor nesta região. 163, 74, mira, 38. Sim. Por acá eu teria a outra. Ah, não é isso. É isso. Acá. E agora sim. Exatamente nessa posição, mais ou menos, é onde estaria, está bem? Então, eu poderia verificar exatamente qual a altura que eu tenho. Às vezes, as pessoas se quedam um pouquinho em dúvida sobre os cursores. Então, solamente para verificar. Z1 menos Z2. Eu teria 2 milímetros de altura dessa faixa. Acá eu tenho mais como pôr melhor. 1,97 milímetros mais ou menos de altura da faixa, está bem? Basicamente isso é muito rápido para falar sobre tudo que teremos para falar, pero espero que tenham entendido mais ou menos a parte de arreglo de fases. É muito importante compreender isso que eu falei agora para vocês. Quando trabalhamos com equipo que tem a opção de trabalhar com apps, com apps como esse, mira, quando vocês forem fazer a inspeção, não vão ter que conhecer todos os botões, todos os sobre equipo. Quando começarem a fazer a inspeção, vão ter uma coisa como essa. Se eu quero, por exemplo, fazer a inspeção de Bolt, como está acá. Eu tenho um app específico para Bolt, onde está totalmente customizado a pantalla para fazer a verificação
de fachas en bolts. Si yo quiero, por ejemplo, hacer la inspección de, como esta, por ejemplo, trabajando con dos grupos, yo tengo una app también que está totalmente customizado para hacer la inspección por los dos lados de la soldadura, está bien como ese. Entonces está todo listo, yo no necesito conocer todos los botones para cada painel, para cada hoja como essa, eu vou ter solamente os comandos que me interessam, está bem? Essa é a grande vantagem, o tempo de treinamento dos inspetores. Nós treinamos inspetores para fazer treinamento de arreglo de fases. A vezes, em um dia de treinamento, está listo para fazer a inspeção. Então, conforme eu falei, não é um equipo, é uma solução. Quando compra a solução, a vezes fornecemos até o procedimento junto com o equipo, o treinamento e também como criar os apps, os apps da melhor maneira possível. Vamos abrir para dúvidas agora, novamente, Alejandro. Hola, sí, ¿me escucha Wagner? Sí. Preguntaron sobre la dimensión o el dimensionamiento de las fallas, eso ya lo explicaste. ¿El equipo tiene foco dinámico? Foco dinâmico, o que é foco dinâmico? TFM? Abro la... Há vários tipos de focalização dinâmica, a sintética de TFM, pero de qualquer maneira, não, a versão atual não trabalha com TFM. Si la pregunta es TFM, no trabaja con TFM. Abro los micrófonos para hacer más preguntas porque no hubo muchas preguntas en el chat. Adelante si hay alguna pregunta. Hola, Warner. Olá. Saludos, Diego, de Argentina. Mira, ¿Cómo le va? al momento de realizar la calibración previa a la evaluación nacional. Mais alto que não escucho, o micrófono está lejos. ¿Me copia? Sí, ahora sí. Ok. Al momento de la calibración, usted hace mención de poder utilizar tanto el como... No se escucha. No se escucha. ¿Me copia? ¿Me copia mejor? Sí, Ahora sí. Sí, más Ok. despacio. Ok. Al momento de la calibración, usted hace mención de que podemos utilizar agua o gel natural. ¿Se puede considerar o puede realizar? Quando você empieza a falar, está bem, pero não sei se está distanciando o micrófono. Que quando se escucha la empieza primera también parte, se escucha la primera parte, pero no. Empieza cuando quieres hablar del acoplamiento. Empieza ahí, por favor. Lo voy a escribir un poco mejor. Bueno, escríbelo en el chat. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta usando el micrófono? Hola, sí, yo, Jorge Pinto. ¿Cuánto es el espesor mínimo de impresión? Eso lo pregunté en el chat y no escuché la respuesta. Wagner, ¿escuchó? Espesor Sí, mínimo. claro. La resposta é a mesma para ultrassonido convencional. Vai depender do palpador que está trabalhando. Se trabalha com um palpador, por exemplo, de 10 MHz, de 15 MHz, pode fazer inspecionar expressões muito pequenas. Pero depende do palpador, não depende do equipo, na verdade. Quanto maior a frequência, menor o espessor que pode trabalhar. Sí, claro. Pero ya, ok, entonces con 15 MHz, ¿cuánto puedo impresionar? ¿3 milímetros? ¿2? Sim, não é uma resposta fácil e eu posso responder com bastante precisão se tiver os dados. Pero se tem um palpador de 15 MHz, se tem um palpador de 15 MHz, dependendo do material de acero, por exemplo, pode ser inspeção de 2, 3 milímetros, claro. Ah, excelente. Gracias. Otra pregunta, Wagner, ¿me escucha? Si se pueden generar reportes personalizados en el equipo. Sí, hay como. Perfecto. Muy bien. Pero novamente, lo mais importante,
Hay como cambiar las pantallas. Puede construir los apps da maneira como le gusta. Si no le gusta una pantalla como esta, con dos pantallas de Syscan, yo puedo sacar una de Syscan, yo puedo poner hasta 20, hasta 10, por ejemplo, pantallas de S-Scan, pantallas de B-Scan. Yo puedo hacer da maneira como me gusta. ¿Me comprende o no? Eso es lo más importante. Porque isso customiza e reduz o tempo de inspeção. Para quem trabalha com os outros equipos, percebe que a vezes é muito complicado para manejar o equipo. Acá não, em um dia, a vezes em 4 horas, se prepara um inspector. ¿Está bem? Eso que están en Castellón, te ponen una, te lo hacen con el... ¿Más alguna pregunta? Siempre cuando ¿Puedo realizar una pregunta? Sí. no va. Mira, eu vou pedir para todos que não estão fazendo perguntas para poner em mute, por favor. Gracias. Adelante. Hola, ¿escuchan? ¿Alguna pregunta?